Olá, amados do Senhor, graça e paz. Eu sou o Ângelo Pedro e estou aqui para anunciar a palavra de Deus ao teu coração. Este é o objetivo deste canal, levar até você as informações do reino dos céus, edificando aí a sua fé, trazendo crescimento, conhecimento ao teu coração. E no vídeo anterior eu tinha falado aí sobre conhecendo o inimigo, e eu fiquei de trazer aqui para vocês o equipamento que Deus nos dá para vencer este inimigo, para vencer as forças das trevas. Eu quero já de antemão adiantar para você que sozinhos nós não conseguimos vencer as trevas, não conseguimos vencer Satanás. Ele é muito mais forte do que nós. O que nos faz vencermos as trevas é o nome de Jesus Cristo. Eu acho um absurdo pessoas que dizem assim que com ele o diabo não pode, com ele o diabo não tem vez. É uma barbaridade isso daí, porque se não for no nome de Jesus Cristo, amados, o diabo ciranda com a gente, Ele faz o que quer, que ele é bem mais forte do que nós, um adversário muito forte. Mas Deus, ele nos dá aqui um equipamento para vencermos essas trevas. E às vezes a gente, quando fala assim em trevas, está pensando em quê? Em fantasma, assombração, essas coisas todas aí que vem vindo lá de misticismo, é mito. Então a pessoa fica focada nisso, mas existem os ataques do inferno que eles são aí obscuros, eles são aí camuflados, e é sobre essa camuflagem que o inferno usa, que este equipamento que Deus nos fornece nos protege, a qual é a armadura dele. Paulo fala aqui na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, o versículo 13, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficai firme. Paulo vem falando aqui sobre estarmos firmes na presença de Deus. Satanás, ele sempre vai procurar áreas desprotegidas na nossa vida como ponto de partida para os ataques dele. E quais são essas áreas que o diabo vai procurar? É o coração, a mente, os pés, a mão, a boca, os olhos e os ouvidos. Essas são as áreas que Satanás procura infiltrar na vida da pessoa e tentar destruí-la. Observe que aqui no capítulo 4, versículo de número 27, Paulo vem falando que nós não podemos dar lugar ao diabo. Olha só o que ele diz no verso 27. Não deis lugar ao diabo. Então nós não podemos de maneira alguma dar essa brecha para Satanás. E qual é o primeiro equipamento que Deus nos dá nesta armadura? É o cinto da verdade. Se você olhar aí no versículo 14, a palavra vem falando assim, estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. O que é este cinto da verdade? O cinto, ele servia ali para manter as outras partes da armadura de um soldado ligada uma à outra. E o homem unido com a verdade de Deus, ele tem consciência limpa. Ele pode enfrentar o inimigo sem medo nenhum, porque a consciência dele não vai acusá-lo. Então, quando você anda na verdade, você pode ter certeza que a sua consciência é limpa. E o diabo, ele quer fazer o quê? Levar o homem a andar na mentira. O próprio Senhor Jesus diz que ele é o pai da mentira, Satanás é o pai da mentira. Então ele tenta levar o homem para o lado da mentira, para que a consciência dele fique pesada, fique suja. Observe que a palavra de Deus fala assim, que o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas, ou seja, ele leva a pessoa a mentir, para que a consciência dela fique pesada. Agora, o cinto da verdade que Deus está falando aqui, ele nos leva a andar na verdade, e isso nos deixa com a consciência limpa. Aí o inimigo não pode vencer você. E o cinto, ele servia também aqui para segurar a espada do soldado, amarrava-se na cintura e servia ali para segurar a espada. E quem não tem compromisso
com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a pessoa nunca vai andar na verdade. Então, este cinto da verdade que a palavra vem dizendo, nos faz pensar o seguinte, que temos que andar na palavra de Deus. O escritor aos Hebreus diz assim que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, a ponto de dividir ossos e medula, né, alma e espírito, e ela é apta para discernir propósitos e pensamentos do coração. Então você tem que andar com o cinto da verdade, isso vai ligar você à palavra de Deus, e você andando na palavra você vai vencer. O segundo equipamento que Deus nos dá também é a couraça da justiça, está aí na parte B do versículo 14, a qual vem dizendo assim, ó, e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela tampa a frente, né, o peito e as costas do soldado. Isso daí nos leva a entender que a couraça da justiça ela vai proteger uma das áreas que Satanás tenta atacar, a qual é o nosso coração. A palavra de Deus fala assim que sobre tudo que nós devemos guardar, temos que guardar o nosso coração. E o próprio Senhor Jesus mesmo, ele diz assim que é do coração que procede os maus desígnios. Então nós temos que guardar o nosso coração. E como vamos fazer isso? Por meio da couraça da justiça. Ela vem simbolizando a justificação em Cristo, né? Ou seja, é uma vida justa no Senhor a qual nós vivemos. A palavra de Deus vem falando aqui em Efésios capítulo 4, versículo 24, fala o seguinte, ó, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha aqui, amados, você tem que revestir deste novo homem, um homem justo, né? A palavra de Deus fala assim que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará? Amados, quando você anda revestido, né, da couraça da justiça, mesmo que o diabo venha tentando te acusar de alguma coisa, Deus ele te justifica diante de todas as situações. Observe que uma certa ocasião o sumo sacerdote Josué se apresentou diante de Deus, está lá em Zacarias capítulo de número 3, né? E aí Satanás se apresentou ali também para se opor contra o sumo sacerdote. E ele diz assim, olha, as vestes dele estão sujas. E o que Deus fez? Mandou trocar aquelas vestes, colocar vestes limpas. E assim Deus faz com você também quando você está revestido da couraça da justiça. O teu coração é um coração puro, né? A palavra de Deus fala que quem subirá ao monte santo do Senhor é aquele que é puro de coração e limpo de mão, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Agora, o tipo de vida que nós levamos pode nos fortalecer e vencermos Satanás, e pode também dar um espaço para que ele possa derrotar a vida da pessoa. Então é importante que você proteja bem o seu coração. O terceiro equipamento que Deus nos dá é a sandália do Evangelho, né? Calçar os nossos pés, está aí no versículo 15, ó. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. O soldado ele usava ali sandálias com cravos, né, para manter ele firme na hora da batalha. E o Evangelho ele faz isso daí também na nossa vida, amados. Quando usamos o Evangelho, ele nos mantém firme, né? O Evangelho ele nos dá apoio aos nossos pés durante a batalha que nós travamos contra o inferno, contra as adversidades do nosso dia a dia, né? O Evangelho da paz, ele traz essa segurança. E se nós quisermos derrotar Satanás, nós temos que ter paz com Deus e paz com os irmãos por meio do Evangelho, né? Então você tem que viver em paz com as pessoas, promover paz dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho, na escola, onde quer que você esteja, você tem que promover paz, porque um cristão mais vitorioso é aquele que anuncia o Evangelho da paz. A palavra de Deus fala assim, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. E o quarto equipamento que Deus nos dá diante
desta guerra contra as trevas é o escudo da fé. Está aí no versículo de número 16, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando você usa o escudo da fé, você pode ter certeza que o inferno ele não vai prevalecer na sua vida. O escudo, é interessante que quando Paulo fala essa palavra aqui, ele está olhando ali um soldado romano, e o escudo do soldado romano, eles se encaixavam perfeitamente um no outro. Isso daí servia para formar uma parede ali diante da adversidade, diante do adversário, né, para protegê-los contra as espadas, flechas que eram lançadas contra o exército, né? Então o escudo da fé ele nos faz desta forma também, ele nos protege. E o interessante é que quando nós andamos pela fé, quando nós vivemos pela fé, você vai crer na promessa de Deus, na palavra de Deus. E a tua fé faz com que a promessa de Deus se encaixe perfeitamente em você, e você está protegido das dúvidas que muitas vezes Satanás lança sobre a tua vida. No tempo de Paulo, né, um soldado, eles atiravam flechas ali com pontas mergulhadas em uma substância inflamável, e eles acendiam fogo naquelas pontas de flecha e lançava sobre o inimigo. Vocês já viram muito isso daí em filmes, né? Acontecer em filmes. Então, Satanás ele usa a mesma estratégia também. Só que quais são os dardos que Satanás vai lançar? São dardos inflamados. Ele lança aí dardos inflamados em nosso coração, em nossa mente, né? Tipo mentiras, pensamentos de blasfêmias, pensamentos de ódio contra outras pessoas, dúvidas, né? Tudo isso daí são dardos inflamados do maligno. Vem para queimar. Observe para você ver que uma pessoa, quando ela está envolvida com dúvida, essas coisas assim, pensamentos de ódio, aquilo se torna um fogo na alma da pessoa ali, que vai consumindo ela por aquele ódio, por aquele pensamento errado, né? Vai consumindo ela pela mentira. É interessante que a pessoa, quando ela é atingida pelo dardo inflamado da mentira, né, ela é a única pessoa que acredita nas suas próprias mentiras, né? Olha para você ver o quanto isso daí é inflamado, o quanto isso prejudica. Agora, se não apagarmos esses dados aí pela fé, amados, eles começam a incendiar dentro de nós, e nós começamos aí a desobedecermos a Deus, começamos a fazer as coisas do nosso jeito. Então é necessário que você ande pela fé, porque a fé faz com que a promessa de Deus se encaixe perfeitamente na tua vida. E o quinto equipamento que Deus nos dá é o capacete da salvação. Está aí no versículo 17, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação que Paulo está falando aqui se refere a uma mente controlada por Deus, né? A nossa mente ela tem um papel importante no crescimento, no serviço para com Deus, nas vitórias do cristão, né? A mente controlada por Deus tem um papel importante nisso. E quando Deus controla a nossa mente, Satanás ele não consegue fazer nada com o cristão, ele não consegue fazer o cristão desviar dos caminhos do Senhor, porque a mente dele é controlada por Deus. A pessoa de fé que estuda a Bíblia e aprende, né, o significado das escrituras ali, ela não se deixará enganar tão facilmente pelas mentiras do inferno. Então o capacete da salvação ele tem essa proteção, né? Ela faz com que o crente tenha uma mente controlada por Deus, e faz com que a pessoa pense o seguinte: olha, nós devemos crescer na graça, no conhecimento, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa usa o capacete da salvação, ela pensa assim, né? Ela tem ali o olhar dela
voltado para as coisas espirituais, o olhar da pessoa está na obra de Deus. Ela tem os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, aquilo que o Espírito está dizendo à igreja, a pessoa consegue ouvir. A boca dela vai pronunciar palavras de vitória, palavras de bênção, a qual é aqui a espada do Espírito, que Paulo está dizendo na parte B do versículo que nós lemos. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus amados, o que eu quero que você entenda é que esses equipamentos que Deus nos dá aí, nos traz vitória diante das forças das trevas. Não adianta você dizer assim, comigo o diabo não pode. Se você não estiver equipado dessa forma aqui, o diabo está se andando com você, né? E a espada do Espírito, ela é uma arma ofensiva a qual Deus nos dá. É por meio da palavra que você vai enfrentar o inferno, é por meio da palavra que você vai avançar diante das trevas. É interessante, amados, o que Paulo vem falando aqui a respeito de revestirmos da armadura de Deus, porque quando ele fala isso, ele está dizendo assim, que nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Essa armadura que Paulo está dizendo aqui nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo fala que nós precisamos nos vestir com o cinto da verdade. E a palavra de Deus fala lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus é a verdade. Paulo nos fala aqui também sobre a couraça da justiça. E a palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que Jesus é a nossa justiça. Paulo fala também que precisamos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. A palavra de Deus fala aqui em Efésios capítulo de número 2, versículo 14, que Jesus é a nossa paz. E Paulo fala também que nós precisamos ter o escudo da fé. Amados, a palavra de Deus fala aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Jesus é a nossa fé. E interessante que Paulo fala sobre o capacete da salvação. O Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 30 vem falando ali que Jesus é a nossa salvação. E Paulo termina aqui falando sobre a armadura de Deus, sobre a espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus. O Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 e 14 fala que Jesus é a palavra de Deus em nossas vidas, amados. Ele é o verbo, que habitou em nós, ele é a palavra. Então, Paulo, quando ele fala aqui de vestirmos de toda a armadura de Deus, ele está falando aqui para nos vestirmos de Jesus Cristo. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem que estar revestido do Senhor Jesus Cristo para você vencer o inferno, vencer Satanás, vencer as trevas na sua vida e ser um cristão vitorioso no nome de Jesus Cristo. Se você gostou dessa palavra, se trouxe aí conhecimento, se trouxe edificação para a tua vida, então deixa aí o seu like sobre este vídeo. E se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, acesse aí o sininho de notificação para que você seja notificado quando um outro vídeo for postado, e Deus vai abençoar você ricamente, e com isso você estará ajudando este canal a divulgar, a anunciar a palavra de Deus a muitas outras vidas que estão necessitando de uma palavra como essa. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe.